Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Prabhupada Upadeshamrita. Aquele que considera a si mesmo como um Vaishnava, ele tem a marca de... Ele é como se fosse um não Vaishnava. Está marcado que ele não é um Vaishnava. Aquele que considera a si mesmo como superior ou forte, não está qualificado para ser guru. Aquele que considera a si mesmo como o discípulo do seu discípulo pode se qualificar como guru. O devoto firmemente apegado ao guru é aquele que tem uma devoção inabalável no guru, como se fosse Deus mesmo, capaz de agir como guru, né? Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta é bem famoso, né? As palavras de Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando ele fala que aquele que se considera guru não é guru, né? Ou seja, também ele dizia que os seus discípulos eles eram os seus gurus. Então ele falava, vocês que estão agora me salvando do perigo, vocês que me obrigam a falar Harikatha, vocês são os meus gurus. Então, inclusive, ele chamava, né, os seus discípulos de Prabhu, né? Ele sempre chamava os seus discípulos de Prabhu, e toda vez que ele toda vez que algum discípulo dava reverência para ele falava, Das-sois-mi, eu sou seu servo. Então, muitos discípulos, né, se sentiam maus com isso e davam reverências assim, escondidas, né, para o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, realmente, é característica do Vaishnavismo, né, e é realmente se considerar o mais caído, se considerar incapaz. Essa é a característica da nossa linha, da nossa linha que nós seguimos, né? Ou seja, você sempre deve se considerar que você não tem qualificação nenhuma. Então, assim, você pode ser guru, né? Nas palavras de Prabhupada Bhaktisiddhanta aqui, né? Ou seja, se você realmente se qualifica como discípulo, você pode ser guru, né? O que significa se qualificar como discípulo? Significa que você começa a dar valor ao seu próprio guru, essa é a ideia. Porque, por exemplo, o guru, se diz que o guru ele é pesado no sentido que ele, assim explicou Cícero Maharaj, que ele é pesado no sentido que ele não se move da sua posição, ou seja, ele não vai para o desfrute sensual, ele não vai pensar em acumular Lakshmi, ou seja, para ele mesmo. O guru não vai pensar em pratista, ou seja, não vai acumular o pratista, né? Porque quando se dá reverências ao guru, ele pensa o que? Ele pensa que isso é para o guru dele, né? Então, nesse exemplo que se dá, ou seja, quando o Spasla Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ele comemorou o seu Vyasapuja de 100 anos, né? E se fez um grande festival, muitos devotos do Ocidente foram, enfim, era uma grande festa, todos os acharyas, imagina. E diz que Gurudeva, no seu discurso, né, quase a metade do discurso, ele fica falando das suas desqualificações, né, que ele se sentia como um cachorro, né, um cachorro que... Ele falava assim, essas flores que vocês estão oferecendo para mim, isso não é para mim. Isso é para o meu guru. Na realidade, eu sou como um cachorro o cachorro que está debaixo da mesa, né? Então, às vezes as coisas vão pro dono e às vezes cai alguma coisa no chão. Aí o cachorro pega. Então ele falou: essas flores são para o Prabhupada Bhaktisiddhanta e algumas flores caíram no chão. Aí eu estou pegando. E aí ele começou falando assim como era. Ele se sentia assim tão desqualificado, se sentia tão, né, despreparado, enfim. Que ele já estava muito velho, que ele tinha esquecido tudo, assim, coisas assim, e realmente foi chocante, assim, muitos discípulos, né, eles contam que eles ficaram como chateados demais, assim, porque
Realmente era toda uma questão de glorificar Gurudeva, e Gurudeva se estava colocando para baixo. Mas isso é realmente o humor do Vaishnava. O Vaishnava, ele tem esse humor, né? Ele se sente muito, muito infeliz quando alguém faz um elogio, né? Para ele fica infeliz, porque o elogio é um perigo, né? Quando você é elogiado, né? Se diz que você não pode se defender do elogio, né? Da crítica, você pode até se defender, mas do elogio não, você não pode se defender. A pessoa faz um elogio para você e você vai ficar... E aí é o grande problema, né? Então, o guru, ele tem que ter essa capacidade, né? Assim, de realmente se sentir inferior, se sentir numa posição desprotegida, né? Porque imagina se você está na posição de guru, e eu digo guru também no sentido mais amplo, né? Se você está na posição de ajudar as pessoas, como um siksha, né? E tem vários níveis de siksha, então você tem que se sentir desqualificado, você tem que se sentir necessitado, né? Porque a misericórdia, ela tem que chegar até você, e você tem que também derramar misericórdia aos demais, entendendo que você somente é uma passagem, ou seja, você não é que você tem tudo isso e você está dando, né, de forma ilimitada. Não, você simplesmente vai passar por você. Tudo o Harikatha vai passar por você, o entusiasmo, né, o destemor, tudo isso passa por você. E vai chegar você é como um fio condutor, né? Mas você não é tão importante assim. Ou seja, essa é a ideia que a gente deveria ter, né? Nós não somos tão importantes como um fio. Você pode trocar o fio, sei lá, ficou úmido, ficou velho, você troca, né? Mas o disjuntor está lá, né? O gerador está lá, ou seja, então você não é o disjuntor, você não é o gerador, né? Então, isso é Krishna. Isso é Krishna. E se explica, claro, você entende, a gente entende que o Guru é Krishna mesmo, né? Isso já é uma coisa assim, difícil para a gente aceitar isso, né? Ou seja, é um tato assim, muito difícil de você lidar com isso, né? Porque, claro, apesar de ser a tinta incompreensível, a tinta Beda Tattva, incompreensível e não é ao mesmo tempo, né? As escrituras elas falam muito isso, né? Por exemplo, Guru Krishna Rupa Rana Shastrera Pramani, Guru Rupa Krishna Kripa Karena Bhaktagane, ou seja, que realmente o Guru, ele é Krishna, ou seja, é através dele que você vai obter a misericórdia de Krishna. Mas ainda assim você tem que entender que a qualificação do Guru é que ele se sente sempre o servo, né? Ou seja, ele está servindo aos seus discípulos, né? Ou seja, o Guru está capacitando os seus discípulos para servir a Krishna. Então, Krishna é o Samashti Guru, o Krishna é o Guru original. Então, nesse sentido, o Guru ele começa a entender a sua posição quando ele desenvolve essa humildade. Somente se um Guru desenvolve humildade, ele pode realmente ser Guru. Senão, ele vai ser um farsante, né?